Olá, minha águia guerreira, maravilhosas minhas águias. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast AguiaCast. Para quem não me conhece, eu sou Ingrid Tonetti, conhecida como Mãe Ingrid. E estou aqui também com meu marido, pai Wesley. Olá, boa tarde a todos, pai Wesley aqui. Vamos lá, vamos conversar hoje com a mãe Isis, com a mãe Priscila. Sim. Né? Estamos aqui reunidos para debatermos alguns assuntos a respeito da nossa religião, quebrar alguns tabus, destruir alguns dogmas e alguns pensamentos limítrofes que muitas pessoas têm a respeito das religiões afro, né? As religiões afro-brasileiras, né, mãe Ingrid? Exatamente. Hoje a gente veio com várias perguntas bem legais, se referindo sobre as sacralizações, sobre os despachos, sobre pombagira, sobre orixá, caboclo, sobre religião e também sobre toda a trajetória dessas duas mulheres incríveis que estão aqui na nossa frente. E a gente vai começando com as perguntas? Vamos começar pela mãe Priscila. Mãe Priscila, a gente fez uma enquete, né, mãe? Para ver o que as pessoas mais queriam saber, assim, sobre a senhora. Uhum. E a grande maioria das pessoas perguntou a respeito de como que a senhora conheceu a religião. Como que foi esse início, assim? Como que a senhora decidiu, não, eu realmente, isso aqui é a minha religião, é isso aqui que eu quero para minha vida. Como que foi esse início, assim? É o que a maioria das pessoas perguntaram, né, mãe? Foi Exato, com certeza. a pergunta disparada, assim, que todo mundo fez. A senhora está podendo conversar com a gente sobre isso? Com certeza. Então vamos lá, gente. A relação, no caso da questão religião propriamente dita, né? A religião ela tem que ser escolhida pelo coração. E o meu coração, desde a primeira vez que eu ouvi, né, o atabaque, o tambor, o meu coração simplesmente ele disparou no mesmo ritmo do tambor. Foi incrível. Foi uma conexão do tipo, eu nasci para isso, era isso que eu aguardava para minha vida. Nossa, gente, fico toda arrepiada só de lembrar, né? Eu era uma criança praticamente, né? Eu estava com 10 anos, ia completar 11 anos de idade. E a minha mãe, no caso, ela já era de religião há muitos anos, já minha mãe tinha 16 anos de religião, né? E para mim, no caso, foi incrível, porque a minha mãe sempre foi apaixonada pela religião, filha de Yansan, aquela coisa toda, né? Que realmente são muito empolgadas, muito intensas, né? Mas ainda assim a gente olha, né? Tipo aquele olhar de criança, ai, como é que será? Como é que não será? Né? Mas para mim foi uma sensação incrível. Eu tive a honra, no caso, o primeiro terreiro que eu pisei foi o terreiro, no caso, do pai Luiz Carlos da Oxundocô, no Morro Santa Teresa, falecido, né? E quem teve a honra, no caso, de conhecer aquele grande babalorixá, assim como eu, somos pessoas muito afortunadas, né? Sei que perguntaram a respeito de mim, mas eu quero também falar a respeito dele, querendo ou não, faz parte da história de todos que pisaram naquele terreiro. Eu iniciei, no caso, na religião, naquele terreiro, foi dia 3 de fevereiro de 1994, que eu iniciei, né? Eu comecei a frequentar um pouco antes e tal. Era um terreiro de madeira, chegava a ser até meio tortinho. Até me emociono em falar isso, um terreiro de chão batido, né? Tinha ali os banquinhos da assistência feito de madeira, assim, pelos próprios filhos, pelo próprio pai também, que era muito dedicado. Aqueles quadros antigos da mãe Iemanjá, do pai Ogum, da mãe Oxum, assim, sabe? Aquilo era cheio de axé. Quando iniciava, assim, quando eles começavam a dar as mãozinhas deles, tu já sentia, assim, como se o vento, a atmosfera, tudo mudasse naquele momento. E a primeira conexão, a primeira vez, assim, é incrível, é incrível, é incrível. Eu renasci naquele primeiro momento que eu botei os pés ali, e era um terreiro muito humilde, né? E resumindo a história, uma vez, um babalorixá, que não vem ao caso, a mãe Oxum, do pai Luiz Carlos, a Oxundocô, ela estava em terra.
E eles estavam fazendo era batuque, né? Deram a cesta para a mãe para fazer a distribuição das moedinhas de chocolate, né? As moedinhas douradas, antigas lá e tal. Ainda deve ter para vender em algum canto, mas agora é meio raro. Que é um axé de fartura, né? E esse babalorixá em questão, deram a cesta, ele foi lá e retirou a cesta da mãe Oxum. E disse para ela, o dia que a casa do seu filho for próspera, aí a senhora distribui axé de riqueza. Enquanto isso, a senhora não é digna disso. Meu Deus. Sim. Pesado. Eu presenciei isso. E eu, como criança, para mim foi tipo, meu Deus, ela é uma deusa, o que tá acontecendo? E não demorou muito, porque como eu falei, ele era lá do Morro Santa Teresa. Lá no final do ônibus, no caso, né, da linha, que era o TV 95, se não me falha a memória, RBS TV, SBT, enfim, tudo uma parada depois. O final da linha era lá nas televisões, lá, enfim, lá. E uma parada antes era o terreiro dele. Aqueles artistas, repórteres, todas as pessoas que iam lá, não somente pessoal de Porto Alegre, região metropolitana, Rio Grande do Sul, mas enfim, pessoas, no caso, que vinham de todos os lugares do Brasil ou do mundo e ali gravar e fazer qualquer coisa, começaram a frequentar o terreiro dele. Em pouco tempo, aquele terreiro virou um palácio. Ele tinha esculturas de metal na frente, que as esculturas, eu não sei exatamente, mas me atrevo a dizer que eram esculturas de 3 a 4 metros, até mesmo porque eu tenho um bará na minha casa que é de 2,10 metros, e não sei se a minha visão era tão esplendorosa assim, mas para mim era o dobro. Mas vamos dizer que não seja, vamos chutar por baixo que era 3 metros. E aquilo eu vi como uma felicidade imensa, e ao mesmo tempo também como filha de Oxum, mas não somente atribuindo a minha mãe, mas também a minha natureza como taurina, eu gostei daquele tapa na cara. Eu gostei. Porque não é porque uma pessoa é humilde ou está passando por um momento humilde que o orixá dela vai ser mais ou menos do que outro orixá. E eu fiquei muito feliz por ele. E não feliz por estar numa casa linda ou coisa do gênero, mas feliz pela resposta da mãe Oxum na vida dele. Porque eu era muito feliz naquele terreiro de chão batido, sabe? As entidades ali, no caso as divindades, os orixás, os caboclos, os exus, era tudo lindo. E o mais lindo de tudo isso, mesmo ele tendo levantado um palácio, como depois, no caso, os batuqueiros começaram a se referir a ele, quando ele dizia, ai, o pai Luiz Carlos, ai, o rico. Sim, ele era referido e não era nem com ironia, o rico. A essência não se perdeu. Os mesmos bancos de madeira foram mantidos na assistência, só foram invernizados, né, e tal, para conservar mais. Foram colocados mais bancos e aqueles mesmos quadros dos orixás foram mantidos na parede. Eu fico emocionada de falar uma coisa dessa. Então, o meu início foi em 94. Fiquei, no caso, 3 anos na casa dele, quase 4. E a minha mãe, no caso, depois por escolhas dela, saiu da religião e tal. E naquela época, adolescente não é que nem hoje em dia, né, gente? O adolescente, qualquer coisa que fala, não. A mãe falava, a gente só baixava a cabeça e não tinha. Então eu tive que me afastar com muita dor no meu coração, né? Fiquei alguns bons anos sem ir, né? Depois, no caso, que eu pude retornar à religião quando eu já era maior de idade, pude escolher isso para mim. Frequentei outros terreiros e tal, a minha vontade era de retornar lá, só que eu tinha medo de chegar e ele puxar as minhas orelhas, tipo, por que tu saiu? Por mais que eu fosse uma criança, enfim, aquele medo ficou, né? E anos depois, foi em 2012, 2013, mais ou menos, eu criei coragem, eu falei, eu vou lá ver o pai, azar que eu vou tomar uma bofetada. Claro que ele seria incapaz de fazer uma coisa dessa, mas a gente fica, né? Ai, meu Deus do céu. Aí marquei um horário, não falei quem eu era, cheguei lá. Quando ele saiu de dentro do escritório que ele atendia, né, daí tinha a parte ali do pessoal que ficava na recepção, uma recepção muito linda, por sinal. Ele olhou pra mim assim, ele torceu o rosto, e eu, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu achei primeiro que ele não ia nem me reconhecer, já começa por aí, porque eu tava muito diferente, né, e tal. Ele olhou, Oxum. Na hora que ele olhou o Oxum, falou, eu já me arregacei toda. Ali eu já me arregacei toda, já comecei a chorar, ele também,
Nossa, foi muito emocionante mesmo. Um tempo depois, no caso, ele veio a falecer, né? Foi muito triste, uma grande perda, né? Mas uma grande felicidade para todos que conviveram com ele, uma pessoa excepcional, uma pessoa grandiosa e ao mesmo tempo sendo humilde, uma pessoa, no caso, que isso eu sempre guardei no meu coração, porque geralmente a gente guarda aquilo que a gente tem como primeiro contato. Então ele era uma pessoa que quando ele explicava algo, principalmente para os iniciantes, né? Ele não chegava falando em Yorubá, linguagem técnica, aquela coisa, não. Ele explicava exatamente como se tivesse que se explicar para uma criança. Isso ele fazia para os adultos também, que eram iniciantes. E eu achava aquilo incrível, porque realmente era uma linguagem que nós entendíamos, absorvíamos, mas que com o tempo, sim, a gente ia lá, agregava as linguagens técnicas e tal, mas eu tenho muito isso comigo, eu acho muito legal. E é isso aí. Esse foi o início. Deus, Queria né? só fazer uma observação aqui, pessoal. 1994, façam as contas. A mãe Priscila tem 30 anos de axé. 30 Tem que anos. respeitar, né? Tem. 30 anos. Pô. Tem que certeza. respeitar. Nós aqui nem tínhamos nascido ainda, mas Priscila já tava lá escolhendo milho. Ai, que maravilha. E a outra pergunta que teve é se você já teve outra religião. Não tive outra religião. Como eu disse, no caso, a minha mãe escolheu, né, optou, no caso, por ser evangélica. E como na época a gente simplesmente baixava a cabeça, né, a sorrir e acene. Era só o que tinha para fazer, né? Então, logicamente que ela me levou para a igreja, no caso, para frequentar junto com ela e tal. Tipo, não cheguei a me batizar nem nada, né? Queriam, quando chegava na última hora, eu inventava qualquer coisa. Era o que eu tinha para fazer, eu não podia dar opinião, gente. Nem por lei, naquela época, uma criança poderia escolher a própria religião, né? Então, nada me amparava naquele momento. Não tinha a lei também da Xuxa, porque a criança não podia tomar uma palmada. Tipo, nada me ajudava. Então, eu frequentei um tempo, sim, com ela, né? Mas depois, no caso, eu assumi que, tipo, é o que eu quero. Continuei respeitando a igreja que ela frequentava, né? Inclusive um pastor que eu gosto muito dele, que é o pastor Charles, né? Vocês conheceram. Uma pessoa incrível, o pastor Charles, da Deus e Amor, muito querido, muito maravilhoso. Então, sim, sempre que possível, no caso, eu ia lá, fazia doações para as festinhas deles, né? Ia lá prestigiar, porque não é pelo fato, no caso, que eu sou de religião de matriz africana, que eu não posso ter amizades ou que eu não possa ir eventualmente, porque afinal de contas, você está traindo a sua bandeira. Isso não é pregado na nossa religião. Nós podemos frequentar o lugar que for. Se tem uma coisa que o batuqueiro não é preconceituoso, gente. Até mesmo porque a nossa religião, ela abraça tudo. Ela abraça qualquer etnia, seja etnia, opção sexual, seja que a pessoa tenha cometido qualquer tipo de erro na vida, tá? É acolhido ali, né? Então eu não cheguei a ter outra religião. Eu tive a experiência de frequentar com a minha mãe, porque eu era uma criança, né? E respeitava e tal, e retornei para as minhas raízes, para a minha origem, para aquilo que realmente batia no meu coração, o ritmo do tambor, né? Mas continuo respeitando até hoje, principalmente o pastor Charles, né? Caso aconteça de o senhor estar vendo, beijo, amo você, lhe respeito muito. Que coisa mais linda, hein? E com que idade foi a tua primeira incorporação e o que tu sentiu? Tem muitas dúvidas sobre isso, né? O pessoal gosta muito, cara. Vamos surtar aí. Ai. Incorporação. Não querendo assustar as pessoas, mas eu achei que eu tava morrendo. mas é tranquilo, viu? Mas é tranquilo. Tomou uma cadeirada da espiritualidade. Mas passa bem, Mas passa bem. Passei bem. Morreu, mas passa bem. É. Então, minha primeira incorporação, no caso, foi aos 16 anos, com a pombagira Maria Padilha das Almas, minha pombagira, linda, maravilhosa. Foi um susto muito grande, né, porque não foi tipo assim, hoje vai ser uma sessão de desenvolvimento, então tu te prepara aqui, né, não foi. Tá, eu tava lá, bonitinha, na casa, né, filhinha da casa e tal, né, frequentando escondido da minha mãe, gente, tá, pra deixar bem claro isso daí,
Mãe, me perdoa que a senhora tá no céu. Por favor, não puxe meus pés de noite. Por favor, vozinha. Dessa parte da minha arte eu não contei, agora eu estou confessando-a, né? Que eu estava frequentando um terreiro. E que eu já estava até de filhotinha lá, né? Matei aula pra fazer chão. Meu Deus, Dona Priscila, olha as histórias Um maravilhosas. evento canônico que Matei aconteceu na aula. vida. Mas assim, ó, não era, no caso, uma sessão de desenvolvimento, era uma sessão normal. Aí eu tava lá, daqui a pouco começou a girar tudo. E como eu tenho pressão baixa desde pequena, eu digo, pronto, vou desmaiar no meio da sessão. Eu não tinha outro lugar pra desmaiar, não podia ser depois. Porque antes não dava, porque eu ia estragar a sessão. Desmaia depois, cai dura lá no meio da cozinha, lá num canto, pra ninguém ver. Nem pras visitas não ver. Não, comecei a tontear, achei que eu tava com a pressão baixa, daqui a pouco comecei. Digo, ai meu Deus, eu vou me segurar onde? Vou me segurar onde? E tipo, aquilo meio que escureceu. E na minha concepção, as minhas pernas, tipo, amoleceram e eu, para mim, eu caí. Aí quando eu retornei em mim, né, o pessoal tava me segurando. Eu digo, bom, tá me segurando, eu caí, né? Desmaiei. Desmaiei, caí dura. Me segurando e o pessoal, parabéns, meu Deus! E eu não quero, Que lindo! eu não quero. Ai, que lindo, tua pombagira. Não, mas ela chegou também, a minha pombagira, porque ela é de alma, né, gente? Então ela chegou meio trevosa, então as criaturas já estavam até em dúvida se era uma pombagira ou se era um Exu. Mas depois, no caso, né, dela deu os trejeitos dela lá, as outras entidades também vieram. Gente, é uma pombagira, tá? Só tá meia perdida aqui no espaço, recém chegou, né? Deu uma voadeira na matéria, uma cadeirada, pá! Mas é uma pombagira, tá? E foi incrível, né? É uma energia surreal, né? Ah, é uma energia surreal. E a senhora é inconsciente ou consciente? Inconsciente. O que é Inconsciente. pior de tudo. Porque pelo menos eu teria visto, né, do tipo, bah, tem alguma coisa me pegando aqui, eu não tô entendendo, acho que eu virei um fantoche, mas, né, enfim. Mas o pior de tudo é tu não saber o que tá acontecendo. Acho que eu perdi E isso. como eu frequentava a igreja com mamãe, e o pessoal adorava dizer que era demônio, que ia fazer mal, aí eu ficava naquela, meu Deus, será que é demônio? Eu não tô vendo nada. Já pensou se uma hora ela me pega? E quando eu vejo, eu tô lá além da fronteira do Uruguai. Eu não sei nem falar espanhol, o que eu vou fazer da minha vida? Não, eu tinha uns medos, assim, que daqui a pouco chegasse em mim, sei lá, se sumisse comigo. Entendeu? E a gente é criança, a gente é cheio de dúvida, né? Daí cada um fala uma coisa, mas depois, com o tempo, eu percebi que ela tava ali pro meu bem, que ela não ia sumir comigo. Era isso. E uma pergunta que veio é se a senhora já pensou em largar a religião em algum momento da tua vida, e se sim, né, o porquê. Então, gente, qual é o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Vou ser bem sincero. A pessoa que ela larga a religião, do tipo assim, joga tudo pra cima, tá? Ah, ia desrespeitar a tua opinião, tô nem aí. A pessoa, no caso, que ela larga tudo pra cima, é porque, na verdade, ela não tem certeza, até mesmo se a religião é verdadeira e se o que tá ali responde de verdade, vou ser bem sincero, tá? Até mesmo porque, assim, ó, eu sei que eu sou uma mulher e eu sei que eu sou um ser humano, né? E isso já tá muito bem definido. Eu não sou uma adolescente, no caso, que, tipo, tô me descobrindo. Não, tô com 42 anos. Eu não vou um dia acordar, olhar pra mim e dizer, então, eu acho que eu sou uma samambaia. Entendeu? Inclusive, se algum dia eu fizer isso, por favor, me interne. Não deixa eu ficar lá pendurada num canto da área me sentindo uma samambaia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, a mesma convicção que eu tenho que eu sou um ser humano, né, que eu sou uma mulher, tá? Eu tenho a convicção que eles existem na minha vida. Então, não tem por que eu largar algo que eu sei que é existente, é latente, tá ali, eu vejo as respostas de tudo, tá? Então, realmente são pessoas muito confusas em relação a isso. A confusão pode vir, de repente, ou porque o pai de santa, a mãe de santa, os irmãos mais velhos não souberam explicar direito,
ou explicavam direito, mas a pessoa era muito fechada em querer entender certas coisas. Mas na grande maioria das vezes é manha, tá? Sendo bem sincero, é manha. Aquela manha de achar o quê? Entrei pra religião, ela tem que resolver minha vida. Agora eu vou sentar aqui porque eu sou macumbeira, tá? E daqui a pouco vai aparecer um carro ali na minha porta. E a carteira de motorista ela vai vir na minha mão porque eu não vou fazer autoescola, porque eles têm que jogar uma carteira de motorista na minha cara. E ela vai ter que aparecer lá no sistema do Detran que ela é verdadeira. A gente fala muito sobre isso, né? Tem gente que entra na religião achando que vai ficar rico. Sendo que não é esse o propósito. O propósito é um amor, é uma... A religião, a palavra vem do latim, né? Religare, se conectar ao sagrado, né? Então, a pessoa que entra na religião, ela tem que ter a consciência que ela está seguindo ali a espiritualidade, né? A espiritualidade toda em si, ela vai estar lá para auxiliar ela no que ela precisar na sua vida física e espiritual, para manter o equilíbrio dos dois polos, né? Então, essa função de vou largar tudo pro ar, vou abandonar a religião, é porque a pessoa não, sabe, não estava ali realmente por amor, porque quem tá por amor dá um jeito de manter o seu sagrado, manter o seu propósito, né? Eu penso muito nisso, inclusive, né? E essa é a minha opinião, né? Tem gente que acha que vou entrar pra religião, a entidade vai ter que trabalhar, a entidade vai ter que me dar, sendo que as entidades não são escravos, né? Eles não são escravos. Eles estão ali para nos ajudar, né? Nos ajudar a entender o mundo, entender sobre a vida, né, terrena, espiritual, como a gente pode melhorar como ser humano, né? Não para ser escravo da gente e a gente ficar sentado e eles lá trabalhando, se sacrificando no outro plano, né? Então, isso daí é... E quantas vezes, né, a espiritualidade tá ali trabalhando a teu favor e tu nem percebeu. Exatamente. Sabe? Tipo, e o rapaz do Uber que te levou pra casa em segurança. Exatamente. E aí, sabe? Exatamente. Tudo que acontece no teu dia a dia, os médicos, a comida que vem na tua mesa, os teus caminhos abertos, tudo acontecendo, e aí? E a saúde do teu filho, da tua família. E Exatamente. aí, é Exu, é divindade, é tudo agindo, né? Exatamente. Ai, que orgulho de minha vida. Não aguentando tamanho. Então, gente, só para finalizar essa questão, tá? Quando a pessoa larga é manha, justamente no sentido que acha que a entidade tem que dar, como a mãe Isis mesmo falou, acha que a entidade é escrava e tem que dar as coisas. Assim como eu já vi gente pegar o Exu, bota no sol, joga água em cima, Quebrar vira a de cabeça imagem. para baixo, se tu não me der, tu vai ficar aí no sol, eu não vou te dar uma vela, que não sei o que, tal. Ai, mas eu fiz isso com o Exu e funcionou. Cara, o Exu ficou com pena da criatura, tipo, eu vou ali dar alguma coisinha pra esse abençoado só pra ele não morrer de fome. Agora, tu acha mesmo que tu vai botar ali uma imagem que você... Cara, ele tá lá no astral. Ele não tá aprisionado dentro daquela imagem. Aquilo ali simplesmente é uma conexão, é um assentamento. Entendeu? Assim como um telefone. Se eu ligar pra ti, tu vai atender do outro lado. É uma conexão com o espiritual. Agora, se eu quebrar o telefone, tu não vai sentir a cacetada. Entendeu? Então, umas coisas assim que a pessoa larga por manha, por achar que tem que resolver tudo, sabe? E não é assim que funciona. Que nem a questão, por exemplo, eu vou entrar pra religião pra ficar rico. Se entrar nessa pretensão, já tá errado. Porém, a religião, ela te prospera. Exatamente. Mas ela te prospera a partir do momento que ela vê que você é uma pessoa humilde e boa de coração. Porque tem gente que qualquer dinheirinho que ganha, os 50 centavos sobe pra cabeça, tá? E aquilo ali, no caso, já a pessoa muda, quer humilhar os outros, já vira uma... Eu vi um vídeo agora essa semana, fiz até um vídeo a respeito disso também, onde a moça dizia que morava numa invasão, numa casa lá, que ela não tinha ventilador, que entrava água dentro de casa, entendeu? Que ela mal tinha comida, que as paredes dela mofavam, que o sonho dela era ter um ventilador, uma TV, um emprego que possibilitasse ela de pagar uma academia, porque ela estava um pouco acima do peso. Ela queria poder dar um presentinho para a mãe dela, que fez aniversário, ela não pôde dar nada. Um presentinho para o namorado, que ela não podia dar nada. O sonho dela era dar um presentinho para ele e tal, entendeu? Que era o sonho dela, né? Eu olhei aquilo ali e eu digo, meu Deus, como eu sou ingrata. Vou ali dar na minha cara e já volto. Aí eu senti aquele estalinho assim. Dá uma olhadinha na rede social dela. Aí eu olhei. Quando eu olhei, a vida dela tava incrível. Cabelão, unhão. Tu olhava assim a casa dela, sabe? Incrível, cortinão e papapá. E eu...
Nossa, que legal, gente, ela cresceu, olha isso, gente, né? Aí a pombagira, dá mais uma olhada, eu digo, pô, mas que tanto que essa pombagira resolveu infernizar minha vida hoje, velho. O que tá acontecendo? Ela fica mais olhada. Aí um dos últimos vídeos que ela havia feito, bonita, falou assim, então, gente, eu tô aqui numa polêmica, num dilema, não sei o que vocês têm pra me dizer a respeito disso, tá? Só que assim, ó, o meu namorado, ele é CLT. Pra quem não sabe o que é CLT, trabalho de carteira assinada. E ele ganha uma média de R$1.500 por mês. E agora, no caso que eu viralizei, né, gente, eu monetizei, eu tô com muito dinheiro, tá? Então, assim, eu quero passear, eu quero ir pra restaurantes bons, só que ele não me acompanha, né, gente? E daí, quando ele me acompanha, ele vai lá, pega o cartão de crédito dele, parcela não sei quantas vezes, eu não sei se ele faz isso pra me sentir culpada, né? Só que, ai, pra mim é muito difícil, né, ter uma pessoa que não acompanha o meu nível. Oi? Alguém desativa a rede social dessa menina. Oi? Alguém desliga o Wi-Fi. Como assim? Não sei. Bonita. Até mesmo porque ela não era um exemplo de beleza. Vamos começar por aí, tá? Ah, mas a mulher só é bonita quando tem dinheiro. Mentira. Tu vai nas comunidades, tu vê mulheres lindas que nasceram assim, ó, parece que foram esculpidas, tá? Esculpidas pelos próprios deuses. Aí o cara vai lá, namora uma mulher que já não é um exemplo de beleza, tá lá com ela juntinho. Eu tenho certeza que os R$1.500 dele serviu muitas vezes pra ela levar um lanchinho pra ela, tá? Uma comidinha, um agradinho, tenho certeza. Se ele pegou junto com aquela mulher desprovida de beleza, De tá? inteligência também, sabe? Né? Aí agora não serve mais? Ah, mãe, mas aqui a gente está falando a respeito de religião. Neste momento eu estou falando a respeito de caráter. Então a religião, ela prospera uma pessoa que tem caráter. Uma pessoa que nem essa, que a espiritualidade olha e diz 50 centavos a subir para a cabeça, pode saber que essa pessoa vai ficar remando até ela amadurecer. Até ela baixar o tupete dela. Aí vai ser prosperado. Fora isso, ah, mas o meu Exu não está me prosperando porque não trabalha. Não, meu bem, tu vai rever os teus conceitos, o teu Exu está trabalhando. O teu caboclo está trabalhando, o teu orixá, ele está presente na tua vida. Se tu não está prosperando, vai olhar o que tu está fazendo. Nunca é eles. Sempre é você. Se você ficou doente é porque você não cuidou da tua saúde. Se você ficou desempregado, das duas, uma. Ou você não era um bom funcionário, ou a espiritualidade está abrindo para você uma porta melhor do que você estava. Tá? Sempre é sobre o nosso comportamento. Sempre. Sempre, sempre. E na hora que você estiver pobre, meu amor, tomara que você não arrume um namorado que tenha o teu caráter, né? Porque senão, já pensou? Ele não querer te levar nos lugares que você não tem dinheiro? Beijo da Anitta. Beijo. Nossa. Tá. Vamos lá, então. Agora. Deixa eu limpar o veneno. Aí a gente formulou uma pergunta aqui sobre um assunto que vocês pediram muito. Na verdade, muita gente pediu. Acho que todo mundo vai entrar em surto agora com esse assunto. Ai, meu Deus. A pergunta é: se a senhora Mãe Priscila, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ao longo desses 30 anos de axé, né, como mãe de santo, a senhora já passou por situações, a gente sabe que já, né? Por situações assim com espíritos obsessores, situações tenebrosas ali, onde, enfim, caos, situações caóticas, né? Com espíritos obsessores. E se já passou por algumas, se pode citar algumas aí para as Posso pessoas. citar, logicamente não citando nomes, né, Sim. e tal. Já passei por situações, no caso de espíritos obsessores, situações muito tristes, né? Inclusive, uma vez o espírito obsessor era uma pessoa que eu conheci em vida. Foi uma das piores situações da minha vida, foi ter que banir. Exato. Deixa eu arrumar isso aqui, gente. Uma das piores situações, no caso da minha vida, foi ter que banir um espírito que eu conheci em vida. E eu não estava delirando. Aquilo ali, no caso, foi algo bem pesado. Foi. Porque esse espírito, no caso, era de um homem branco, magro e alto. Ele chegou, no caso, num rapaz negro e de estatura mediana. Esse homem começou a se alongar. Não, o negócio é filme de terror mesmo. Esse homem começou a se alongar, eu me arrepio todinha só de lembrar. O rosto dele começou a se afundar e esse rapaz, ele tinha um maxilar bem desenhado, esse que era falecido, e começou a afundar. E daí ele olhou para mim e falou: eu não quero ir embora, não me tira daqui. E era uma pessoa que eu amava muito. Eu olhei aquilo e eu digo: eu não vou conseguir fazer.
eu não vou. Eu só olhei e falei, ô Padilha, é contigo agora. Aí ela chegou e fez o que tinha que fazer, encaminhou pra luz, bonitinho e tal, entendeu? Ah, mas por que, mãe Priscila, que tu não conseguiu fazer, se era, no caso, pra encaminhar ele pra luz? Porque eu sou mãe de santo, eu não sou o santo, né, gente? Então, quando a gente, no caso, perde uma pessoa que a gente ama, por mais que a gente saiba de toda a situação e tal, é complicado não ter aquela pessoa lado a lado. Por mais que a gente saiba que um dia a gente vai se reencontrar com essa pessoa, o fator de saber que não tem canto na face da terra mais, que tu não vai sentir aquele abraço, aquele afago, ouvir aquela voz, é desesperador. É desesperador. Então tu vê aquela pessoa ali dizendo, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Não quero ir embora, eu amo vocês. Nossa, foi... essa foi a pior situação. Essa foi. A segunda pior era uma menina, no caso, de 9 anos, entendeu? Que essa é que a mãe Isis agora vai regalar os olhos. Essa daí a gente foi guerreira. Que olha, era uma situação muito delicada, porque era uma criança, né? Eu era uma criança, ela era uma criança, e a gente, no caso, tava cuidando dela. A gente permitiu que ela ficasse lá conosco, né? Para iniciar mais o assunto, assim, eu conheci ela, eu tava num atendimento de emergência do hospital. Tava lá com a minha asma, lá com o meu pulmão na mão, né? Lá morrendo. Hoje em dia eu não tenho mais, graças a Deus, os orixás. E essa menina tava lá, assim, se batendo. Daqui a pouco ela se acalmou. Daqui a pouco começou a se bater de novo. Eu digo, meu Deus. E ela tava com a avó dela. E eu, a senhora quer alguma ajuda, uma água? A senhora tá bem, né? E a avó dela, não sei mais o que eu faço. A menina já tinha ido pro São Pedro, a menina já tinha ido pro Hospital Espírita, a menina já tinha ido para tudo enquanto era recurso médico, e os médicos diziam que a menina não tinha absolutamente nada. Só que a menina, por diversas vezes ao dia, ela começava a falar com uma voz que não era dela. Ah, mas isso daí as cordas vocais podem alterar e a pessoa consegue fazer a voz dos outros. Tá bom. Ela saía correndo, sendo que ela não tinha nenhum tipo de treinamento específico de nada, era uma criança normal, que não fazia nenhum tipo de ginástica ou coisa do gênero. Ela saía correndo, quando ela saía correndo assim, ela pegava o impulso, ela caminhava nas paredes. Ah, mas isso daí, de repente, ela nasceu com algum dom especial e tal. Tá bom. A partir do momento que ela fazia isso, ela não conseguia se alimentar e o espírito mordia e arrancava os pedaços de carne dela como se não houvesse amanhã, cuspia o sangue dela no chão e ria de todo mundo. Eu me recordo, até às vezes ela colocava as mãos assim pra trás e também levantava assim o corpo, sabe? Nossa senhora, só que ela em si, a criança, a gente via que não tinha como ela fazer aquilo ali, né? E na hora aquilo, no caso, ficava um rosto adulto, um rosto diabólico mesmo, assim dizer, né? E na hora que passava, ela meio que voltava a ser uma menininha, voltava a cor e ela entrava em pânico. Então, tipo, ali foi uma situação muito delicada, muito complicada. Conseguimos ajudar essa menina, não foi fácil, tive que levar lá para casa ela e a avó dela. Ficaram alguns dias ali, entendeu? Como a mãe Isis mesmo falou, né? Ela mesmo sendo uma criança, ela via as coisas acontecer. A gente tinha que se cuidar, porque quando o espírito pegava ela, no caso, né? Queria machucar ela, se a gente se intervisse, no caso... Tipo, aquele espírito, no caso, se avançava também nos outros, né? Sim. Porque o objetivo dele não era pegar ninguém que estava na volta dela. O objetivo dele, no caso, era, tipo, torturar aquela criança até ela definhar. Por puro prazer sádico, assim dizendo. Mas se alguém tentasse intervir, sim, machucava quem estivesse na volta. Então, lógico que foi uma experiência também bem complicada pelo fator de ser uma criança. Só que assim, ó, foram... incontáveis vezes que teve a situação, né? Agora, essas duas, no caso, como se trataram de situações bem melindrosas, né? Do tipo, uma criança e uma pessoa, no caso, que eu amava muito, então, que era um filho de santo meu, inclusive, no caso, que tinha falecido. Na verdade, ele não estava mais sendo meu filho, ele tinha ido para uma outra casa, enfim, mas ainda assim se tinha consideração, né? E, no caso, na outra casa, lá quando ele faleceu, não fizeram, no caso, as ritualísticas adequadas para que o espírito dele fosse encaminhado, né? Tanto que o que era dele foi simplesmente jogado no lixo e pronto. Então, foi uma situação bem... Essas foram as duas mais pesadas. Nossa. Né?
Fora o pessoal que se faz de louco também, dizendo que tá com egum, né, gente? Essa é a maioria. Isso daí o pessoal vai lá, se atira pra trás, começa a gritar, diz que tem alguma coisa, a gente olha e diz, levanta que tá feio. Pelo amor de Parou. Deus. É isso aí, né? Só uma referência, tô em 3 segundos pra sair de cima de mim. Uma piadinha interna. É. Né? Tá. Vamos falar, que agora nós vamos vibrar o coração sobre isso, porque eu gosto bastante, o Pai Wesley também gosta bastante, que é falar sobre a sacralização, né, feita na nossa religião, e a consciência também, e trazer para as pessoas a consciência do uso da carne do animal, que é no terreiro que a gente faz, né, do sagrado, do culto ancestral, que é trazer a sacralização para dentro do terreiro. Tem alguma coisa para nos dizer sobre? Então, sangue, no caso, em latim, significa alma, significa essência, né? Tem vários significados, tá? Mas naquele sentido ali, no caso, ele significa alma, ele significa renovação, né? E tudo mais, tá? Então, o que ocorre? Quando que nem se diz assim, eu vou fazer um sacrifício para o Deus tal ou para o orixá tal, por causa que o santo vai comer. O santo vai comer, no caso, é uma linguagem técnica e popular. Tá? Isso daí, no caso... Porque aquele sangue, ele é para nos fortificar, renovar. Renovar, no caso, a nossa carne, enfim, renovar o espírito, firmar e tudo mais. Tá? Aí as pessoas podem dizer assim, meu Deus, que diabólico! Vocês tomam muito sangue. Como assim? Meu Deus, parece o Massacre da Serra Elétrica, o filme aquele. Só que aí nós entramos num consenso onde isso vai e se encontra com a ciência. Como assim, mãe Priscila? Por acaso a senhora viu por aí algum médico esborrifando sangue na cara dos outros? A senhora tá muito louca nesse momento, né? Esborrifando não. Porém, quando uma pessoa sofre um acidente ou tem uma hemorragia muito grande, o que se faz com essa pessoa? Transfusão de sangue. Aí a pessoa escolhe, ou tu faz uma transfusão ou tu morre. Não tem muitas opções, né, mães? Exatamente. Assim como tem algumas religiões que não permitem, eu respeito, beleza? Não concordo, mas respeito, né? Então é feita a transfusão de sangue e o sangue é humano. Ai, mãe Priscila, mas ninguém tá matando o ser humano para tirar o sangue para botar na pessoa. Ainda bem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se não tem essa necessidade, para que matar a pessoa? Então a pessoa vai lá, doar o sangue, as bolsas de sangue, barará, vai para o hospital, bonitinho, claro, depois de ter feito teste, enfim, tá? Mas é uma renovação para a vida daquela pessoa. A pessoa precisa daquilo ali para sobreviver. E a partir do momento que a pessoa recebe aquele sangue, é um renovo que ela está tendo. É um renovo. Parte daquela pessoa, no caso, está indo para aquela pessoa, porque sim, a pessoa, no caso, está doando, né, aquele fluxo de vida. Tá, quer dizer que a pessoa vai viver menos. Não, a pessoa não vai viver menos, porque o sangue ele se repõe. Tá? E a espiritualidade não é tão egoísta a esse ponto. Tá? Então, nesse momento, vai de encontro à ciência, né? Porque nós usamos sangue para renovação e para salvar vidas. E a ciência também. Então, quem é o diabólico da história? Ninguém. Ah, mas então por que vocês usam sangue de bicho? Não, porque se a gente usar sangue de gente, o negócio vai ficar meio complicado, né, gente? Ah, mas lá o fulano, ciclano, beltrano da tal religião lá sacrificava a gente. Não, ainda bem que a gente não sacrifica. Ah, mas então por que sacrifica? Bom, vamos lá. Se a gente for pegar uma seringa para tirar o sangue da galinha, poderia ser feito? Mais ou menos, mas não ia ficar legal. Tá? Não ia ser a mesma coisa, entendeu? E isso ia trazer um sofrimento grande pro bicho. Vamos ser bem sinceros, vai ficar lá, tira uma seringa, tira não sei o quê, calcula para não tirar todo o sangue do bicho, abana o bicho, gente, vai lá, mede a pressão do bicho. Ia ser uma tortura pro bicho, tá? E outra, nós não somos só herbívoros, nós somos carnívoros, tá? Sei que tem gente que não consome carne, respeito isso e tal, mas nós sabemos que a carne, que a proteína, ela é importante. E desde que existe, no caso, todos os seres carnívoros na face da Terra, bicho morre, gente. Entendeu? Então, o que é feito? O sangue, ele vai para nossa renovação de saúde e tudo mais. E a carne, ela é limpa, tá? Para consumo. Só o batuqueiro pode comer? Não. É uma carne sacralizada, qualquer pessoa pode comer. Sacralizada, sagrada, abençoada,
né? Então qualquer pessoa pode consumir essa carne. Sim. Ela pode ser doada. Então, na verdade, assim, ó, a diferença da carne do frigorífico para a carne da macumba é que o frigorífico ele bota o sangue fora. Entendeu? E a carne da macumba, o sangue se aproveita para aquilo que se deve. Entende? Então, assim, ó, não tem porquê o frigorífico, no caso, matar lá não sei quantas aves ou não sei quantos bichos de 4 patas por segundo e tá tudo certo. E daí a galinha do macumbeiro é que tem problema? Né, mãe Isis? O que a senhora tem a dizer em relação a isso? Então, sobre sacralização, né? A palavra sacralização, né, já diz que no caso está sendo para um propósito maior, né? A vida daquele animal, certo? O sangue, ele é usado para potencializar, fortificar e conectar nós com o nosso sagrado e também os trabalhos de saúde e os demais feitos, né? A sacralização pode ser usada para diversas áreas. A questão, tem muita gente que é contra também, né, como tu estava dizendo, de sacrificar, né, porque sacrificar apenas está sacrificando. A sacralização, ela dá um propósito maior, né, e além de tu estar pertencendo a algo ao sagrado, a carne que fica lá no nosso terreiro, no nosso filé, ela é totalmente preparada, limpa, né, para as doações que a gente tem em contato com diversas ONGs que a gente faz, né, a parceria para doar essas carnes. Também a gente tem os projetos, né, de tirar a fome do pessoal da rua, que é onde a gente faz as marmitas, entrega para os moradores de rua, certo? E, cara, eu acho que isso é muita questão de uma mente que está limitando o seu conhecimento também, da pessoa não aceitar, né? Mas a carne que tá lá no açougue é muito bem-vinda. Lá eles né? fazem de, tipo... O churrasco do final de semana, né? Aí pode, tá tudo certo, Tá tudo né? certo. Mas um animal que está sendo usado para algo maior, né? Uma conexão com o divino, certo? Que tá dando certo para a vida daquela pessoa. E aí depois a carne vai ser consumida normalmente. Isso tá errado? Pelo amor de Deus, né? E outra coisa. Agora, olhando na visão, né, dessas pessoas também que têm um preconceito, é porque muitos sacerdotes, né, de religião acabam deixando os bichos na Eu ia rua. comentar isso agora. No caso, eu vou falar um conhecimento de ancestralidade, tá? Quando vieram, né, os escravos para o Brasil, né, e não podiam cultuar... Lembrando que preconceito é uma pré-opinião sem conceito, ou seja, a pessoa está opinando naquilo que ela não sabe. Quando os escravos vieram ao Brasil não podendo praticar sua religião, né, eles colocavam os ocultar dentro das imagens católicas, né, por isso que hoje em dia, em respeito à nossa ancestralidade, quando a gente faz uma obrigação de batuque, a gente visita a igreja católica em homenagem aos nossos ancestrais, né. Muito tempo, os escravos não poderiam expressar sua opinião, sua religião, nem nada. E acá, eles aprenderam, né, que quando fazia sacralizações nos seus pontos espirituais de trabalho, na natureza, numa encruzilhada, num cruzeiro, né, o bicho não ficava ali exposto. Eles plantavam, porque tudo aquilo que se tira da natureza se devolve. Entende? Hoje em dia, né, alguns a pressa, né, de querer encerrar, o conduto das oferendas propositalmente deixadas em lugares estratégicos dos escravos. Exatamente. O resto era plantado. Exatamente, o restante era plantado. Por acidente, algumas vezes os animais ficam expostos na rua, é onde começa a ter esses argumentos de o sacrifício animal é errado, né? Não tá certo isso. Realmente, nem todo mundo é perfeito. Errar é humano, todo mundo erra, né? Um monte de gente, igreja também erra, o batuqueiro também erra, e tá tudo bem. A questão é o arrependimento, né? E não repetir, né? E não repetir, exatamente. Errando. Mas a sacralização, ela é essencial na nossa religião. Ela fortifica, ela conecta, né? E a carne, ela é muito bem usada, né? Para diversos projetos, tá? Então, não é algo que precisa se preocupar, tá? E essa é a minha opinião. E você, Pai Wesley, qual é a sua opinião sobre a sacralização? Compartilho da mesma opinião da mãe Priscila, da minha mãe de santo. E fazendo só uma observação da palavra sacrifício, né? Vem do latim sacro officio, tornar sagrado. Então, é uma hipocrisia muito grande as pessoas
demonizarem o sacrifício, sendo que o significado do sacrifício é tornar algo sagrado. Beira a esquizofrenia as pessoas que tentam demonizar a todo custo a crença dos outros, né? Tirando conceitos sem conhecer. Né? Só isso aí mesmo que eu queria. Lembrando que lá no Antigo Testamento... Já teve gente que me chamou de mentirosa quando eu falei que no Antigo Testamento tinha sacralização para Jeová. Nossa, do início ao fim do Antigo Testamento. Mas teve. Do início ao fim. Meu Deus. Bom, Né? Noé, né? Já que é pra falar, Vamos falar. Noé lá, quando terminou o dilúvio e ele desceu da arca, ele monta um altar para Javé. Né? Javé, para quem não sabe, é o Deus do Antigo Testamento. Aí. Sim. Ele monta um altar para Javé, ele toma diversos animais lá, limpa eles, aves e quatro-pés, e ele sacrifica todos no altar, vários, e toca fogo. Tá? Porque Javé não gostava só do sacrifício de sangue, ele gostava depois também do cheiro do sacrifício queimando. E aí está escrito lá que Javé se agradou daquele sacrifício e ele gostou muito do cheiro do sacrifício queimando, porque foi um aroma agradável para ele, e aí ele prometeu que não ia mais matar os homens por causa dele. Bom, quem acha que não, que eu estou mentindo, só abrir lá, tá? Bom, o Velho Testamento todo se baseia em sacrifícios. É claro, depois teve aí a chegada de Roma, que teve aquela situação ali de Jesus Cristo, do Cordeiro e tal, mas enfim. Eu parei na parte da carne queimando. Será que foi daí que veio o churrasco? Eu acho que os primeiros churrascos. Flango frito. Eu acho que não era gaúcho, não. E é isso aí. E vamos falar também, né, para os macumbeiros, né, que estiver assistindo o podcast, sobre a consciência dos despachos, né, na natureza, Exatamente. nos pontos de força. Eu falo, tem gente que me chama de chata pra caramba por causa disso, mas eu tô nem aí também. Porque tu vai lá no mar, no dia da Iemanjá, no fevereiro, né, e pra fazer a oferenda pra mãe, aí vai lá, os coisa linda. Vão lá, levam garrafa, fitinha, espelho, e querem plástico, e querem jogar no mar, achando que estão arrasando com aquilo ali. Mas, na verdade, tu tá querendo agradar a mãe Iemanjá, Tá jogando, arrasando mesmo, tá demolindo tudo. jogando lixo dentro do mar. É assim que tu quer agradar a orixá? Claro que não. Ah, mas eu vou deixar de fazer? Claro que não, mas... usar aquilo que vai absorver na natureza, que os bichinhos vão se alimentar depois. Canjica, cocada, né, papelão, as folhas de mamoneira estão aí, as folhas de bananeira estão aí também, né? Essa consciência, assim. Consciência, né, pessoal? Você não sabe reconhecer o que é algo orgânico, o que não é. Você bota o olho ali, você sabe se aquilo ali vai sujar a natureza e se não vai. Então, na visão aqui do Batuque Gaúcho, a gente enxerga os orixás como forças da natureza, tá? Ah, mas no meu candomblé não, tá? A gente tá falando de Batuque Gaúcho. Então, você tá botando ali um plástico dentro do mar, de que forma que tu tá agradando Iemanjá dessa forma, tá sujando ela, digamos assim. Sujando o Não faz reino da sentido. mulher. E dando um exemplo aqui que aconteceu próximo da gente ali, a imagem do Bará da Rua, né? Vamos A falar gente sobre foi ali fazer uma abertura de caminhos gratuita para as pessoas que nos seguem. Chegando lá, tinha Participe. galo morto para todo lado, lixo e mais lixo, papel sacolas, de vela. O pessoal garrafa. tinha arrancado um local ali que ficavam umas plantinhas bem bonitinhas. O pessoal arrancou as plantas para botar vela, sendo que já tinha um local para botar vela do outro lado. Meu Deus. É uma ignorância. Assim, não, parecia um bando de bicho que teve ali. Parecia que soltaram uma manada de bicho. Acho que nem os bichos se comportam daquele jeito. E como o eu bicho disse, não surge. também erram, né? Acontece. Né? Mas Aí, pra vamos isso. cuidar, né? Estão dando munição para atirarem na gente, porque daí já na frente do santuário botaram um monte de placa lá com versículos bíblicos já para... Os Exatamente. batuqueiros não se ajudam, essa é a verdade. Nada contra o versículo bíblico, Olha o né? tanto Mas que quando ainda- é para uma forma mais para atingir é complicado. Olha o tanto que lutamos, né, pra poder praticar o nosso sagrado. E tem gente que não valoriza isso, não segue ali uns métodos pra não ter munição também contra a gente, né? Foi feita uma imagem maravilhosa
pra um ser, assim, ó, incrível, que tá sempre abençoando a vida de tantas pessoas, né? Por exemplo, a abertura de caminhos financeiro gratuito que tem nos atendimentos, inclusive participem, é maravilhoso, temos depoimento toda semana, tá? Chegar lá e ver que o nosso sagrado tava com lixo, é lixo, gente, não tem o que fazer, é lixo, né? Daí tem que limpar, porque a pessoa não teve a consciência que aquilo depois vai ficar lá, né? Vai poluir, não vai, a natureza não vai absorver. Quem é que vai juntar aquilo ali depois, gente? Né? Aí já botaram o versículo bíblico atrás também, né? Porque... Nada contra, viu, pessoal? Nada A contra. Bíblia, mas é que botaram de uma forma ali que você vê claramente que é para afrontar, que é para dizer que eles são melhores por eles terem uma fé superior, digamos assim. Enfim, tudo que é o afro é demonizado. Então, aquilo ali acaba dando uma vazão para eles para atacar a nossa religião. Ó, esses macumbeiros porco aí sujando lixo para todo lado, são endemoniados mesmo. Tá dando a munição para eles falar. Mas é verdade, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência, né? Praticar nosso sagrado de uma maneira limpa, né? E outra coisa, o nosso sagrado é a natureza. Os orixás são a natureza, o Iemanjá é o mar, né? Oxum, cachoeira, enfim, como o pessoal já sabe, né? E a gente tem que cuidar da natureza, gente. A gente tem que cuidar do nosso sagrado. Eles são o nosso sagrado. É quem tá abençoando ali a gente. Como é que a gente vai querer que abençoem nós se a gente tá lá prejudicando, né, aquilo que eles dão a nós, né? Não faz sentido. É exatamente rever suas atitudes, seus pensamentos, suas ações na vida, no mundo, com as pessoas. Exatamente. Ah, mas eu não concordo. Então tá bom, vai dar um pulinho lá em casa. Quem não concorda, que acha que tem que estar jogando lixo na rua, que eu vou ter 3 sacos de lixo para te dar de presente. E você vai tomar um lindo café da manhã, onde vai ter plástico, garrafa, caco de vidro e tudo mais que você tem direito. Combinado. A gente vai falar agora um pouquinho sobre orixá, né? Nada melhor do que a mãe Priscila para falar, autoridade aí. O que é orixá? Muitas pessoas perguntam. O orixá, no caso, ele é uma divindade, né? O orixá, no caso, é a força da natureza, né? Uma vez, no caso, uma pessoa disse assim: ai, mãe, eu queria ver tanto a mãe Iemanjá. Vai no mar? Ela é o mar, porque o mar é vivo. O mar é vivo, o mar se movimenta, então a mãe, ela é o mar. Tá? Ah, mãe, mas uma vez, no caso, viram, como muitas pessoas falam, né? Que viram, no caso, a imagem da mãe. Tipo, a mãe se materializou no meio do mar e se mostrou. E acontece isso, entendeu? Só que isso é uma forma, no caso, que ela tomou para mostrar para aquela pessoa do tipo, estou aqui. Estou com você. Né? Colocou, no caso, de uma forma ali que a pessoa visse, mas não se assustasse. Entende? Então, a mãe Iemanjá é o mar. A mãe Oiá, a mãe Ançã é o vento, né? E por aí vai, gente. Os orixás, eles são os elementos da natureza, eles são as divindades, eles são os nossos deuses. Assim, no caso, como em outras mitologias tem os seus deuses, nós temos os nossos, né? Então... Inclusive, no caso, Olorum, quando ele criou o mundo, né? Tanto físico e espiritual, ele criou os orixás. Né? Os orixás que são os elementais, que faz a nossa terra, né? Através da água, da terra, do barro... Então, Olorum, quando ele criou o nosso mundo, né, ele criou também os orixás, as nossas divindades, né, que é onde a gente pratica o nosso sagrado, que é onde a gente tem que cuidar. E quando acontece a ocupação, o que se manifesta? É a energia desses locais sagrados? Como é que é? Exatamente. Então, o que acontece? Colocando de uma forma bem simples para que as pessoas entendam, tá? Eu acho que todo mundo já viu algum vídeo, quem nunca foi num teatrinho, mas já viu algum vídeo na internet de marionetes. Sabe as marionetezinhas? Que você amarra ali nos dedinhos e, né, articula, tá? Então, assim, ó, geralmente uma marionete, ela é pequena. Aí tu imagina se eu invento de entrar eu para dentro da marionete. Acabei com a marionete, estrunchei a marionete, não tem mais marionete. Então, tipo assim, ó, imagina no caso se o mar fosse entrar todinho para dentro de uma pessoa que se ocupa com a Iemanjá. Não ia ser bonito, não. Não ia sobrar nada, inclusive. Então, assim, gente, na verdade,
A pessoa, logicamente, ela escolheu estar na religião, deixando bem claro, não é uma possessão aleatória. A pessoa escolheu estar na religião, a pessoa está ali querendo, no caso, aceitando aquele santo na vida dela, né? Então, ela sim se torna um cavalo de santo, um instrumento do orixá, onde o orixá vai lá com a sua energia, né, no caso, com o seu poder de divindade, e coloca, né, como se fossem marionetezinhas, usando isso de uma forma para estar ali trabalhando, abençoando, mostrando a presença para os seus filhos, né, trazendo a fé, uma palavra, um afago, um assagel, e é isso aí. Que maravilha! Muito bom. E os caboclos? O que é os caboclos? Os caboclos, no caso, quando falamos de umbanda, porque tem muita gente que coloca daquela forma do tipo assim, que umbanda e santo, no caso, a nível de batuque, né? É a mesma coisa, não é? Mas tem Ogum, tem Oxum, tem Xangô, já vou explicar. Não é. Vamos do princípio. A Umbanda, ela é, no caso, a única religião que ela realmente ela é 100% brasileira. Ela é brasileira, tá? O médium Zélio de Moraes, no caso, foi ele que incorporou o primeiro caboclo, o caboclo das 7 encruzilhadas, que veio, instaurou a Umbanda, aquela coisa toda, tá? Então, assim, ó, só que isso entrou num paralelo com o kardecismo, tá? Com o espiritismo, com o kardecismo. Por quê? Porque na época, tá, o kardecismo, ele trabalhava, no caso, com espíritos de pessoas que tiveram conhecimento na Terra no sentido médicos, advogados, enfim, pessoas, no caso, que eram consideradas evoluídas e doutores de acordo com aquilo que estudou, se especializou, tá? E que o restante, no caso, se fossem mães, fossem idosos, fossem índios ou fossem guerreiros, eram pessoas do tipo ignorantes, que não tinham nada a acrescentar, então era considerado como obsessor e tipo, ó, vai pra luz, Caroline, entendeu? Não tinha nada a acrescentar. E esses espíritos têm muito a acrescentar. Gente, o que é uma sabedoria de uma mãe, uma sabedoria de uma vovó? Elas vão lá, elas sabem de tudo, elas sabem o que é pra quê. O nenê tá chorando, elas sabem cada choro da criança. Isso aqui é cólica, isso aqui é calor, isso aqui é frio, isso aqui, entendeu? Sabe? Elas têm uma sabedoria que o médico recém-formado e que não é pai, ele não tem essa sabedoria. Não, isso aqui é frio, isso aqui é cólico, isso aqui é calor, isso aqui é insatisfação, isso aqui é aquele olho clínico treinado a vida toda, sabe? Olho holístico. Exatamente. Então, a Umbanda, ela é um espiritismo, tá? Só que a Umbanda, ela é a união de todas as bandeiras. O que isso significa? Todos aqueles espíritos que não têm a oportunidade dentro do kardecismo, por serem considerados espíritos que não têm nada a acrescentar, eles vêm trabalhar na Umbanda, né? Sejam, no caso, caboclos, pretos velhos, herês, ciganos, né, boiadeiros, assim como tem diversas linhas. E cada um deles vem para trazer o seu, a sua magia, o seu conhecimento, né, fazendo com que aqueles filhos, no caso, tenham ali também o carinho, o apoio, o afago, enfim, tudo que a pessoa precisa em relação à saúde, harmonia na família, emprego, né, tudo aquilo, no caso, que nós, seres humanos, ou até mesmo simplesmente uma palavra, como a gente brinca, né, o preto velho, ele é o psicólogo da Umbanda, né, não substituindo em nenhum momento, no caso, dizendo que o trabalho do psicólogo não é importante, bem pelo contrário, adoro a minha terapeuta, Isadora. Também amo. Amo você, né. Yasmin, tô com saudade. Jade, maravilhosa. Né, gente. Então, assim, ó, mas é dito isso justamente porque o pessoal desabafa. Aí vamos para aquela outra parte. Mas então, o que o pai Ogum, a mãe Iemanjá, o que eles estão fazendo ali se eles orixás não é caboclo? Então, a origem de seus pretos velhos. Exatamente. Por que a origem de seus pretos velhos? Não digo todos, mas em sua grande maioria, vamos colocar 90% dos pretos velhos, são justamente os negros, eu não digo escravos, os que foram escravizados, porque eles não nasceram, tipo, alguns já nasceram escravizados, mas eles eram princesas,
rainhas, reis, enfim, pessoas grandiosas na terra deles, onde eles, no caso, foram raptados, aprisionados, enfim. Então, são espíritos de pessoas que foram escravizadas, humilhadas, desumanizadas de todas as formas, tá? Que mesmo passando por todo esse suplício, ainda tiveram a grandiosidade de retornar para trabalhar para o branco, né? Então, e dentro disso, chega a me arrepiar todinha, gente. Todas essas pessoas que foram escravizadas, elas cultuavam orixás. E esse culto, ele continuou pós-mortem. Tá arrepiado até minha cabeça. Esse culto continuou pós-mortem. Eles continuaram, não é uma coisa tipo, era uma criança enquanto eu estava vivo, morreu. Não, bem pelo contrário. Eles foram de encontro à espiritualidade. Então, na verdade, eles respondem na linha do orixá, eles respondem na vibração do orixá, eles respondem a hierarquia, não digo nem hierarquia, porque na verdade não tem uma questão de superioridade ou não, mas aquela questão de que eles cultuavam e mantêm. Então, quando eles retornam, eles trazem toda a situação, no caso da tradição, da magia, do fundamento e tudo mais que eles aprenderam em terra a nível de orixá, que eles utilizaram em terra a nível de orixá. E a partir do momento que eles partiram, que eles viram que realmente assim, tiveram 100% de certeza que tudo aquilo ali era válido. E lembrando que hoje, gente, essa coisinha de que volta e meia falam mal da gente lá, ou coisa do gênero, porque um irmão largou uma garrafa e a gente não concorda, isso aí não é nada. Teve gente que morreu, foi degolado, tacado fogo na época da escravidão. E mesmo assim, nunca duvidou do seu orixá. Então, a Umbanda, no caso, ela pende para um lado do espiritismo, mas reverencia os orixás justamente pelo culto da questão dos pretos velhos. Que coisa linda. Agora tem uma pergunta para o pai Wesley, que também, né, é referência aí. Aqui em Umbanda, nos estudos, está sempre estudando. Sim. Nossa. O que é a Pombagira? O que é o Exu? O que é a Quimbanda? Muita gente tem muita curiosidade sobre isso. O que é Exu e Pombagira, né, pessoal? As pessoas têm uma visão, muitas vezes, deturpada do que é Exu, do que é Pombagira. Falando assim, em palavras mais simples de entender. Exu e Pombagira são guardiões do astral. Tá? O que muitas pessoas perguntam, elas fazem, na verdade, essas perguntas porque elas têm dúvidas em questões como, tá, mas por que Exu e Pombagira, eles têm chifre, por exemplo? Porque é normal você ver imagens de Exu e Pombagira de chifre. Por que eles têm uma carranca feia? Por que eles chegam daquele jeito? Isso, na verdade, é uma coisa bem simples de explicar, porque é só a gente ver, a gente analisar os planos astrais em que eles trabalham, tá? Em que Exu e Pombagira agem. São planos trevosos, pessoal, tá? Exu e Pombagira são guardiões de planos trevosos, de planos onde existem todos os tipos de espíritos, né, transitam. Então você imagina só, o Exu e o Pombagira, ele é um guardião de um certo local, né, de um certo reino, tá? Reino do cemitério, vamos usar de exemplo. Tá? E aí você pega o reino do cemitério, você vai ter espírito de todas as formas lá. Vai ter espírito de assassino, vai ter espírito enfim, milhares de tipos de espíritos, inclusive seres grotescos que já perderam a sua identidade como ser humano, né? Seres que não têm mais uma identidade humana, que são seres realmente ali, uma aparência animalesca, enfim, todo tipo de espírito. Tá? Exu e Pombagira são guardiões desses locais, eles mantêm um equilíbrio, né? Eles, alguns espíritos ali que devem ser encaminhados, eles encaminham, outros ali que não querem ser encaminhados, eles podem muito bem sim acorrentar aqueles espíritos, tá? As pessoas gostam muito de romantizar também Exu e Pombagira como anjinhos de luz. Eles não são anjinhos de luz, eles são guardiões, tá? Então você imagina só o Exu chegando ali, andando no meio do cemitério. Ali tem um ser grotesco com uma aparência diabólica que quer fazer o mal, ali tem outro, e aí o Exu andando com uma aparência de um anjinho de luz. Não tem como, né? Quem é que vai respeitar ele? Ovelha não é pra mato. Ovelha é legitimamente isso aí.
E fora o contato ali também, né? O ambiente, a atmosfera. Com certeza, a energia, tudo é energia, né? Tudo é Uhum. energia. Partindo de um princípio aí falando do hermetismo, né? O universo é mental, o todo é mente, e a energia, ela tá em tudo é energia. Então o Exu e Pombagira, ele vive nesse plano aí, tá? O Exu não vai andar ali como se ele fosse um anjinho de luz. Tá? Ele vai assumir uma roupagem muito mais assustadora do que aquele ser grotesco ali. Então o Exu, ele pode se plasmar com chifre, com a cara diabólica, né, com o rosto de caveira, e se preciso for, ele vai acorrentar aquele espírito ali. Para não fazer mal para os outros. Exatamente. Né? Assim como ele pode encaminhar outro espírito que está perdido e assim por diante. As pessoas tentam travestir Exu e Pombagira de anjinhos de luz. Eles não são anjinhos de luz, eles são guardiões e são justos. Tá? O Exu, se for preciso, ali tem um ser grotesco ali que está tentando fazer o mal para algum espírito que recém desencarnou. O Exu pode ser um ser gigante, o Exu vai escalar ele, vai enfiar o garfo e vai acorrentar e acabou, entendeu? Exu é isso, não tem eu não tenho uma visão deturpada de Exu num quesito de que o cristianismo muitas vezes tenta impor, de que são anjinhos de luz. Eles são seres espirituais justos e são guardiões. Tá? Isso que é Exu e Pombagira, assim, falando em poucas palavras, para que as pessoas possam entender. E claro que isso se estende aos outros reinos da Quimbanda, né? Reino do Cruzeiro, da Encruzilhada, da Mata. Todos esses reinos são reinos onde tem trânsito de espíritos e precisam de um equilíbrio energético. E Exu e Pombagira tá ali para equilibrar esses locais. Arrasou. Ai, coisa mais linda dessa mãe. E vamos relembrando vocês que toda sexta-feira, toda semana, nós fazemos no nosso templo, Reino Místico. A Mãe Priscila também faz no templo dela rituais 100% gratuitos para que a gente possa estar te ajudando a prosperar, a ter a sua vida dos sonhos. Claro, né, vamos reforçar. Não adianta lá ficar 24 horas rezando, né, e não dar os seus passos. A gente está aqui para ajudar, da forma espiritual e energética, e também para te direcionar a dar os seus passos. Então, participe dos rituais gratuitos, fique à vontade, sinta essa energia, sinta esse axé na tua vida, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Posso fazer só mais uma observação aqui, mãe, sobre Exu e Pombagira, uma coisa Na voz de Cid Moreira. que me deixa até irritado quando eu vejo as pessoas falar Calma. que Exu é escravo de orixá. Ai, meu Deus. Xiii, vou tomar uma água, peraí. Pessoal, isso é uma ignorância, assim, tremenda, tá? Exu não é escravo de ninguém. Tá? Exu é um espírito anticósmico, ele não se submete tá, vem cá, Exu, tu é meio escravo. Tá? Isso não existe, tá? Exu, ele é um espírito livre, tá bom? Então, percam essa mania de falar que Exu e Pombagira são escravos de tal divindade, de tal orixá, de tal outro espírito. Não, Exu e Pombagira não são escravos de ninguém, tá bom? Muito bom ressaltar isso. Fazendo também mais um comentário complementar muito importante. 70% é magia, 30% é atitude. Sempre dito pela minha Pombagira. E ela tem toda a razão. Tá? Até mesmo porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos que evoluir como pessoa. Então, a partir do momento que eles forem lá e derem tudo nas nossas mãos, nós não vamos evoluir como pessoas. A gente vai virar um bando de bebê manhoso. Então, nós temos que evoluir. Então, eles vão dar a condição. Tá? Mas nós vamos ter que trilhar aquele caminho, aproveitar as oportunidades que nos são dadas e cuidar daquilo que eles estão trazendo oportunidade pra gente. Porque tem muita gente que diz assim, ai, mas o Exu e a Pombagira eles dão, mas eles também tiram. Eles não tiram nada de ninguém. Se eu ganhar essa caneca aqui da Padilha, ela me deu a caneca. Se eu pegar essa caneca e jogar no chão, eu vou dizer o que foi ela que me tirou a caneca. Tem gente que tem essa mania. Ela não tem a obrigação de cuidar da caneca. Então, é isso aí. O que você acha disso, Mãe Isis? Eu acho, né, que o pessoal tem que começar a cuidar deles também, né? Nosso corpo é um templo também, né? Não adianta, no caso, a espiritualidade tá lá trabalhando, e a pessoa não tá colaborando, né? Ah, eu estou me sentindo tão péssima, né? Tô com dor de cabeça diária, né? Tô me sentindo toda dolorida, as coisas não estão vindo. Água, né, gente?
Não é macumba, às vezes é falta de água. Cuidar da saúde, cuidar do emocional, né? Porque como é que a espiritualidade vai te entregar as coisas que você tanto deseja se você não tá psicologicamente preparada para recebê-las, né? Para dar o devido valor, né? Porque tem momento, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu processo, né? E se você não tá se preparando, se cuidando, né? O seu tempo, o seu corpo, o seu espiritual para receber as bênçãos das divindades da nossa religião, né? Não faça a espiritualidade trabalhar em vão, né? Que nem o cara Colabore. quando ganha na loteria, né? Tem muita gente que ganha na loteria, quando não tá preparado para ter um dinheiro daquele tamanho todo ali, né? Um valor, quando vê joga tudo fora. Não sabe investir, não sabe cuidar, não sabe nada. A espiritualidade sempre está disposta a ajudar, né? Mas vocês também têm que estar disposto a se ajudar, querer ser ajudado, né? Isso daí. Cuidem da caneca. Cuidem da caneca, por favor. Não adianta querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? A pessoa tem que se ajudar, a pessoa tem que se cuidar, né? Repetindo, espiritual e físico. É o equilíbrio dos dois polos. E minha águia guerreira maravilhosa, se você tá gostando desse papo, se você quer mais conteúdos como esse, essas mesas poderosas, onde senta pessoas ricas de alma, não é nem de dinheiro, né, mãe? Ah, com certeza. Ricas de dinheiro é outra situação, mas aqui nessa mesa vai sentar pessoas ricas de alma, ricas de mente, né, onde a gente pode ir trazendo bastante conteúdos para vocês aprenderem, né? É sempre bom fazer uma reciclagem do que a gente está aprendendo. E se você está gostando, o primeiro comentário vai ganhar presente do Reino Místico, da loja. Olha só, oráculos maravilhosos do Reino Místico. Sabonetes energéticos, também 100% naturais. Tem o de 7 ervas que eu não trouxe aqui, que eu amo de 7 ervas. Eu gosto do de lavanda. O de pombagira, esse aqui, né? Na Usei força da ontem pombagira. Vai ganhar presente. O primeiro comentário no vídeo, eu vou estar entrando em contato pra gente poder fazer o envio pra você. E pra gente poder ir finalizando já, né? Tá já acabando. eu queria ficar aqui o dia todo. A gente tem umas perguntas só de algumas águias que mandou, eu te mandei ele no WhatsApp, pra gente poder encerrar com chave de ouro. Temos 4 perguntinhas aqui para a mãe Priscila. Eita, vamos lá. A primeira pergunta é do Leonardo Moraes. Ele pergunta para a mãe Priscila: quais seriam os sintomas em uma pessoa que foi vítima de magia destrutiva do cemitério, enfim? Bom, existem, no caso, centenas de tipos de magias destrutivas para as mais diversas finalidades. Então, assim, gente, como é que eu posso simplificar isso? Bom, acordei e tropecei. Macumba. Não, calma, respira, não é assim. Só que você vê, no caso, que as coisas, que de repente, né, você pode pensar, não, acho que aqui já é macumba. Quando começa a ser uma sucessão de coisas negativas acontecendo na vida da pessoa, que o negócio já começa a ficar meio inexplicável para aquilo ali. Tá? Que nem, por exemplo, tu sente que o ambiente da tua casa tá pesado, daqui a pouco tu sente presenças, ou daqui a pouco, no caso, tu começa a ficar muito doente, sem explicações médicas, né? Aquela coisa cura de um lado e fica doente do outro, feridas, no caso, inexplicáveis, que por mais que passe remédio, seja lá o que for, continuam, tá? Um casal, no caso, que não tá mais na mesma sintonia e tá brigando muito sem motivo aparente, porque tem casal que briga muito naturalmente e tal, mas daí porque, enfim, cada um pensa de um jeito, né? Mas quando aquele casal começa a brigar por coisas que daqui a pouco olha e diz assim, mas eu não me lembro nem por que foi que eu comecei essa briga, né? Desemprego, doença, desequilíbrio familiar, desequilíbrio no ambiente de trabalho, fechamento de caminhos financeiros, intrigas com amizades, fechamento de caminhos amorosos, onde você percebe, no caso, que o amor não está mais fluindo na tua vida, que tu não está conseguindo conhecer pessoas legais, ou você conhece pessoas legais e aquilo ali não flui, ou você não consegue atrair o tipo de pessoa que você quer para sua vida, e daqui a pouco você percebe que está atraindo gente escrota, entendeu? Então, tudo isso pode ser indício. Perturbação mental, emocional, depressão, desânimo, sabe? Tudo isso, no caso, é indício. Lembrando que, tipo assim, então, como eu estou com sintomas de depressão, pode ser feitiço. Não, pode ser depressão. Então, antes, no caso, de chegar num consenso, eu acho que é macumba,
procure médico, né? Procure, no caso, rever suas atitudes no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no teu relacionamento, aquela coisa toda. Onde você vê que fugiu da normalidade, aí é macumba. Mas, com certeza, né? Ai, mas eu não quero correr tudo isso. Tá bom. Então, faz um jogo de carta, um jogo de búzios, né? Que ali, no caso, vai aparecer se é para espiritualidade ou se é para médico. Se for para espiritualidade, se faz feitiço. Se for para médico, manda para o médico. É isso aí. Lá para a segunda pergunta, então, a Paty Menezes falou assim: mãe, você está divina. Acredito que ela falou para ti. Ai, deliciosa. Que linda. A Paty Menezes pergunta: qualquer pessoa pode aprender a ler cartas ou precisa ter um dom? Qualquer pessoa pode aprender a ler cartas. Tem gente que já nasce com um dom. Lembrando que nascer com o dom não significa que você pode sair abrindo cartas aleatoriamente. Assim como a pessoa nasce com o dom da medicina, mas não pode sair por aí retalhando, abrindo os outros e dando remédio sem fazer faculdade. Tá? Então, assim, a pessoa que nasce com dom, nasce com a predisposição, vai procurar, né, um local, seja um terreiro de umbanda, seja lá, no caso, que for no sentido da pessoa, né, dela querer, no caso, um curso, enfim, né, para aprender e para, no caso, ter os devidos axés, as devidas consagrações, né, até mesmo porque, gente, um baralho, ele é como se fosse um telefone celular. Se não tem uma linha de conexão, você não vai estar falando com o outro lado. O jogo vai sair aleatório. E corre o risco de tudo aquilo que não tem dono, qualquer um pode chegar e meter a mão. Daqui a pouco você está jogando, mas está dando certo. Quando vê, é um egum, um quiumba que está ali respondendo, zombando de tudo, né? Então, mesmo a pessoa não tendo dom, mas querendo e se esforçando, com certeza a pessoa pode se tornar até mesmo melhor do que aquele que tem o dom. Porque tem gente que tem dom, se torna arrogante e já começa a se sentir, né, a bolachinha mais recheada do pacote. Lembrando também, né, que o jogo de carta, né, nossos ancestrais, né, trouxeram esse conhecimento para nós, desse oráculo maravilhoso, que é onde pais e mãe santo também usufruem dele, né, e não precisa ser necessariamente pai ou mãe santo para jogar carta, né. Os ciganos estão aí, né, dando cartas, né, tarô, mãos também, né, e é algo que tem que colocar em prática, né, tem lugares que ensinam a jogar, inclusive a mãe Ingrid tem o seu curso de cartomancia maravilhoso, onde ela ensina você a ter todo o preparo espiritual também, né, as proteções, os assentamentos, diretamente com o povo cigano, né, a nossa ancestralidade, né, nosso povo de trabalho, que no caso ensinaram sobre o jogo de carta para nós. Ela ensina a fazer todo o preparo, né, do seu altar, todo o ancoramento, todo né? o ancoramento, ensina no caso o significado das cartas. Então, se você no caso tem curiosidade de querer aprender, né, sobre cartas, sobre ler, né, o oráculo, né, você pode entrar em contato no atendimento da mãe Ingrid, né, conhecido também como Reino Místico, que vai estar lá os secretários todos disponíveis para atender vocês e explicar como funciona, tá? Super recomendo. Inclusive tem uma cliente minha que eu gosto muito, que eu tô com ela já faz anos, que é a Nai, né? Beijo, Nai. Beijo, Nai, te amo muito, né? Ela, no caso, começou no atendimento dos gratuitos e também fez os cursos, né, preparatórios, e ela é extraordinária, né? Pra isso, no caso, eu dando feedback de uma pessoa que já deu feedback pra mim, né? E tô usando ela como exemplo. Então, se você tem curiosidade em aprender, é só chamar, né, no Instagram, no WhatsApp, que estão todos aí disponíveis para dar o auxílio que vocês precisam. Um oferecimento do Reino Místico, onde os seus sonhos se tornam realidade desde que você levante de sua cadeira. E se você não levantar da cadeira, eu vou te dar uma voadeira. Tá? Só pra falar. E a gente vai ter, assim, o curso agora em outubro de formação de cartomante. Vou ensinar você a fazer o seu altar, o seu ancoramento, justamente para que não venha os espíritos obsessores tomar conta do seu oráculo. A gente faz todo o altar. Eu ensino você a fazer os banhos, as frentes do povo cigano, o significado de cada carta, os métodos mais assertivos para você poder atender o seu cliente da melhor maneira possível. E é isso. Perfeito, então, mãe Ingrid. Terceira pergunta aqui, depois tem só mais uma, tá? Tranquilo. Da Line Bastos. Ela pergunta para a mãe Priscila. Conheço. Eu conheço você. Conheço. Beijo, meu neném de sua mãe.
Ela pergunta para a mãe Priscila o que lhe deu forças para lutar contra a intolerância religiosa, pois creio que antes era ainda pior. Com certeza. O que me deu forças foi eu ter certeza que eu não ia... A partir do momento que eu entrei em contato a primeira vez com a religião, eu não ia conseguir viver sem. Então, o que me deu forças foi o amor. Da mesma forma que o que dá forças para uma mãe, muitas vezes criar seus filhos sozinho, sem ter, no caso, um amparo, no caso, uma rede familiar ou uma rede de amigos, né? Então, o que acontece? Onde é que vem essa força? É o amor. Então, no caso, eu amo a minha religião, eu sinto o amor deles para comigo, né? Que são, no caso, a minha família, meu amparo, o meu colo, né? Tudo aquilo que eu preciso, no caso, eles me bastam em tudo. Eles me bastam. Então, não tem como viver sem isso. Tem muita gente que diz assim, uma das primeiras coisas que geralmente, quando uma pessoa chega numa consulta, ou até mesmo numa igreja, enfim, eu sinto um vazio no meu peito que parece que nada preenche. É uma das primeiras coisas que as pessoas falam, né? Tem algo que me falta, tem algo que me falta. Eu não sinto esse vazio. Inclusive, eu nunca soube o que era sentir esse vazio. Porque antes de existir um vazio, porque eu era criança, né? Esse vazio já foi preenchido. Então, não tem como viver sem isso. É a minha vida. Como é que a gente reage durante coisa, né? Uma intolerância religiosa? Eu só queria te manda longe. Só queria acrescentar numa cadeira. Mais uma pauta nessa pergunta. Em 2018... Às vezes eu reajo dizendo, então, né? Vamos se respeitar. Às vezes eu reajo dizendo assim, então, você não tem feito amor em casa? Porque pessoas que fazem amor, né? Elas são mais felizes. Só acrescentando, né? Pra responder a Aline... a mãe também tomou atitudes, né? Não somente a questão de sentir a fé e presença, ela tomou atitudes sim em debates contra a intolerância religiosa em 2018, no mês de junho, né? Na Câmara de Vereadores de Gravataí, onde ela esteve presente com diversos outros pais de santos para debater a intolerância, porque a nossa religião estava em risco de ser extinta, né, aqui na nossa cidade. Se tornar até mesmo quase que ilegal. Ilegal, exatamente. Então, sim, a mãe Priscila também teve posicionamento em 2018 de debater os argumentos que estavam usando, né, para acabar com a nossa religião aqui. Então, além dela tomar atitude, no caso, por amor no seu coração, a religião ela tomou também em presença, né, em debates políticos, né, que foi na Câmara, tinha políticos e também sacerdotes lá presentes. Então, é uma luta que a gente sempre vai estar, né, de peito aberto para enfrentar, né, porque é uma religião que ajuda milhares de pessoas. O atendimento da mãe existe desde a era do Orkut, eu acho. Porque a mãe Priscila postava textos falando sobre a espiritualidade, né? Explicando sobre a espiritualidade. Era muito lindo de ver, né? Então, fazer a contagem dela de quantas pessoas ela ajudou através da religião vai ser complicada. Mas eu fiz a contagem no atendimento da mãe Ingrid, né? Que... eu faço essas loucuras, gente. Eu faço essas loucuras. Eu fui botar em pauta a contagem de quantas pessoas a nossa religião ajudou no atendimento da Ingrid. Foram 64 mil pessoas. Através dos rituais gratuitos. Através de ritual gratuito, que é feito toda sexta-feira no templo, no Reino Místico da mãe Ingrid, né? Também tem as magias no templo da mãe Priscila e Lei Peleu Sun em Pondá, né? Então, como é que vai querer ter preconceito com algo que ajuda milhares de pessoas, né? Tinha cliente nossa que vendia pimenta quilo, né? Pimenta quilo. Trabalhava... Lembra dela, né? Trabalhava no sol, era assim, ó, a saúde dela estava totalmente prejudicada, ela precisava de ajuda e ela acreditou e teve fé na espiritualidade e hoje em dia ela tem uma vida extraordinária, né? Diversas pessoas, diversas famílias foram ajudadas. Como é que vai querer ser intolerante com algo tão extraordinário que está disposto a ajudar famílias, pessoas e acolher qualquer tipo de pessoa, né? Que não tenha o preconceito de sexualidade de gênero, né? Que muitos lugares agora estão querendo converter as pessoas, né? Digo isso também como uma pessoa da comunidade também LGBT, que ia mais, né? Que é muito
triste, né? Ver pessoas o tempo todo sendo prejudicadas, até mesmo acontece coisas na rua com elas, e a nossa religião é uma que também abraça essas pessoas. Então, como é que as pessoas querem ser intolerantes com algo que abraça o mundo, que quer ajudar as pessoas? Então, a gente toma a atitude de querer ajudar as pessoas e também combater esses argumentos de querer botar a nossa religião em extinção, tá? Então, a gente sempre vai estar aqui, né, por nossa religião e pelas pessoas. Que reflexão. Não, olha. Que reflexão, gente. Gostosa de sua mãe. Agradecendo, né, das mãozinhas aqui, porque esses aqui literalmente são os amores da minha vida, tá? Nada melhor do que começar esse projeto com a minha ancestral, com a minha mãe, com a minha raiz, quem me deu a oportunidade de estar nesse mundo, abriu esse portal maravilhoso e nunca desistiu de mim. Por mais da história que eu tive, que eu tenho, né? Agradecendo a minha irmã que sempre esteve do meu lado, que sempre me amou, que sempre, assim, ó, fez de tudo. A mina não sabe o que é. Tipo, eu pedi pra eles vão tirar foto minha? Eu, profissional, ela, eu não sei. Eu falei, então tu vai aprender, tá? Mas é muito E ela é assim comigo também. Às vezes eu, tô lá embaixo, ela vai lá e me coloca lá em cima. Então, que irmã espetacular. Eu, assim, ó, que outras pessoas possam ter também. Pessoas, assim, fortes e maravilhosas como vocês. E agradecendo muito o meu marido também, Wesley, por estar no dia a dia comigo, fazendo os rituais, ajudando os seres humanos maravilhosos, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso tempo, dos nossos... Então, inicio esse projeto com imensa gratidão no coração. Essa canequinha de presente pra você. E a tua eu vou providenciar. E a gente vai encerrando, né, esse podcast, né, AguiaCast, e que a gente possa estar trazendo mais conteúdos maravilhosos e riquíssimos como esse. E lembrando, sigam o perfil Ingrid Tonetti, Wesley, também Priscila também, Tonetti Fotografia. E temos também a nossa loja maravilhosa da mãe Ingrid, Reino Místico, onde temos diversos produtos, né, esotéricos, né? Temos sabonetes naturais, oráculos, então sigam os perfis que vai ser colocado ali para vocês seguirem na descrição, tá? E é isso, gente. Ai, que maravilha que foi esse podcast. Foi maravilhoso, extraordinário. Deixando claro que eu tenho muito orgulho de cada um de vocês, de ter formado, no caso, vocês duas, não só de ter gerado vocês, ter colocado no mundo, mas de ver as grandes mulheres que vocês se tornaram, assim, ó, grandes religiosas. Olha, o dia que os filhos de vocês forem adultos, vocês vão entender o quão é incrível. Não tenho nem palavras para agradecer a espiritualidade por eu ter a oportunidade, no caso, de ser mãe de vocês duas. Vocês são presentes divinos na minha vida, sem sombra de dúvidas. Eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Parece que eu vou botar um lencinho aqui do lado. E tu, meu filho, meu genro, meu amigo, você também é um presente de Deus em nossas vidas. Um excelente genro, um excelente marido, um excelente cunhado, um excelente pai, um excelente sacerdote. Você também é excelente em tudo que você faz. E eu sou muito grata em ter você nas nossas vidas. Eu te amo muito também. Assim como eu amo muito essas minhas princesas. A gente te ama muito. Te amo muito. E agradecendo também ao Rafael. Ei, Rafael! A produção, o espaço também por ter aberto as portas aqui pra nós, pra gente começar esse projeto maravilhoso. E pensa num espaço lindo, gente. Gratidão pela paciência também comigo, porque não é fácil falar comigo no WhatsApp. E é isso, gente. E é isso, gente. Não vai achando que é só com o pessoal, ela faz isso comigo também. Até a próxima. Beijão. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.